Olá, minhas queridas, meus queridos. Hoje eu vou falar sobre as eleições, tá, de 2022 na visão espiritual, tá certo? Bom, de acordo com o livro de Humberto de Campos, tá, psicografado por Chico Xavier, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O Brasil ele é considerado o coração do mundo, tá? E ali diz que o cérebro são os Estados Unidos. De acordo com o mundo espiritual, o Brasil ele é considerado um lugar especial, ele é considerado uma terra maravilhosa para a nossa evolução, tá? Portanto, o nosso povo deveria pensar não individualmente na hora de voltar, tá? Mas sim pensar no bem do próximo, principalmente, pois nós somos muito individualistas, muito egoístas, infelizmente. E levando isso para as eleições, tá? Isso me preocupa muito, porque as pessoas elas estão influenciadas pela paixão por seu candidato, elas são levadas pela paixão, tá? E a paixão ela leva ao caos, tá, gente? Ela não é saudável. Eu não estou aqui analisando o meu ponto de vista eleitoral, tá? E sim meu ponto de vista espiritual, tá certo? Nós temos que ter bom senso e deixar a paixão de lado, tá? Claro que a gente tem um livre-arbítrio para escolher os nossos candidatos, tá? Mas no mundo espiritual também existe organização com hierarquia. Para quê? Para que a coletividade ela viva em harmonia e funciona, né? E nós somos, vamos dizer assim, uma cópia, mais ou menos, do que existe no mundo espiritual. Pois lá eles estão, vamos dizer assim, mais ou menos uns 200 anos à nossa frente, tá? Então nós temos que nos atentar que as questões espirituais são eternas e as humanas são transitórias. Ou seja, as escolhas que a gente faz aqui na Terra são proporcionais ao nosso nível de discernimento, tá? Veja bem, este planeta ele não é só meu, ele não é só seu, tá? Ele é nosso. Então, o que nós fazemos com ele volta para nós, tá? É a lei da causa e efeito, é a lei do retorno, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte, que todos os candidatos, voltando agora para a cena das eleições, a gente tem que pensar que os candidatos, todos eles são humanos, eles são iguais a nós, tá? Eles têm problemas existenciais e têm virtudes também, tá? Ninguém é santo, não tem ninguém que esteja acima do bem ou do mal, tá? Isso é algo natural, de um modo de provas, tá? De um mundo um mundo de provas e de expiações, tá? Se o que te motiva é paixão, não é uma boa motivação para uma escolha, tá certo? A paixão, é o que eu falei agora, ela leva ao caos. A paixão, ela cega a gente, tá? A paixão, ela não tem nenhum discernimento, a gente fica sem discernimento, tá? Ela faz com que a gente ache que aquela pessoa, nesse caso o seu candidato, seja um super-herói, seja uma pessoa que vai te salvar de tudo, tá? A gente precisa ter lucidez para as nossas escolhas, tá? Acaba ocorrendo uma briga de ideias e de ideias, de ideais cegos por causa de paixão, né? Então acaba ocorrendo que uma desavença entre as pessoas, tá? E essa briga do eleitor, vamos dizer, do candidato X com o eleitor do candidato Y acaba reverberando, tá? É muita energia negativa.
O plano espiritual adora isso. Adora isso. Tá? Essa rivalidade, se a gente pensar bem, é algo bem primitivo. É algo muito primitivo, tá? Que a gente acaba retrocedendo, entendeu? E a gente precisa fazer escolhas conscientes, tá? Em busca de um bem comum. Tá? Nós temos que pensar no próximo. A gente tem que pensar quem está do seu lado, sabe? Pense quem está do seu lado direito, pense quem está do seu lado esquerdo, pense no próximo, sabe? Não olha só para o seu umbigo, entendeu? Você não pode escolher um candidato para benefício próprio, tá? A gente tem que escolher um candidato para benefício do coletivo, tá? Eu quero que vocês saibam que eu estou aqui imparcial, tá? Eu não estou apoiando nem o candidato X, nem o candidato Y, tá? Eu estou aqui em busca de um caminho melhor para todos nós. E nós nunca vamos nos entender se não aprendermos a usar a sabedoria, tá? Nós temos que aprender a discordar com sabedoria. Vamos a trocar ideias com aquele que vota no candidato que você não vai votar, mas assim, não tentando impor, usando sabedoria, entendendo a posição daquela outra pessoa, sabe? A gente tem que procurar o que existe de bom, tanto no candidato X quanto no candidato Y. Nós temos que nos entender, tá? Sendo a favor de um candidato e você sendo do outro, tá? E mostrando o ponto de vista de cada um, mas sempre respeitando, tá? Sempre respeitando um ao outro, certo? Cuidado com o radicalismo, com qualquer atitude que valorize violência, pois em volta de nós, tá? Nos plano espiritual, e bem aqui em volta de nós, existem seres de baixíssima frequência. E quando a gente briga, quando a gente entra na frequência deles, tá? E aí o que acontece? A gente acaba doando a nossa energia para esses seres, tá? Pois fica muito baixa, tá? A nossa energia. E é um prato cheio para eles, certo? Então nós temos que apoiar aquele que represente os interesses gerais da humanidade. Quem, na sua opinião, talvez represente um trabalho para o bem comum, tá? Eu tenho que pensar que o bom para mim é o bom para o todo, tá? Eu não posso olhar para mim, para o meu umbigo, como eu disse agora, tá? Claro que você tem a sua própria escolha, tá? Mas seja consciente, tá? Se você é a favor do candidato X e lhe perguntarem por quê, coloque os seus motivos, mas não brigue e nem tente impor os seus ideais, sabe, para aquele que é a favor do candidato Y. Entenderam o que eu estou falando? Então, mostre-lhe, sim, o seu bom senso. Cuidado com as paixões, muito cuidado. A paixão, ela é totalmente negativa, tá? Aquele que mais venera, pois aquele que mais venera na área da política, um dia vai te decepcionar. Quer dizer, aquele que você mais venera, tá? Um dia vai te decepcionar, porque ele é humano. Sabe, ele não é super-herói, ele não é sobre-humano, entendeu? E não porque ele é mau, mas sim porque ele é, que eu acabei de falar, ele é humano. Sabe que toda paixão é cega. E o Brasil, ele tem tudo do ponto de vista físico e estrutural para ser uma das maiores potências da humanidade. Isso está nesse livro, tá? O grande problema ainda do Brasil não chegar a isso, pois a gente não tem discernimento, sabe? É pela falta de educação do nosso povo, que infelizmente ainda é um povo que é guiado pela paixão, sabe?
De acordo com o espírita Geraldo Lemos Neto, que conviveu com Chico Xavier muito tempo, até a sua morte, o Geraldo, ele fala o seguinte, que a política, ela faz parte da vida humana. Por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes foi deputado. Ele era um espírito de luz. O destino do Brasil, ele tende a se mirar no que está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E de acordo com essa obra, tá, coração e cérebro trabalham juntos. Então eles devem estar unidos, ou seja, Brasil e Estados Unidos trabalhando em sintonia. E isso é da vontade de Deus. Não é à toa que nós somos a maior nação católica do mundo, tá? Não é à toa que nós somos a maior nação espírita do mundo. Geraldo Lemos Neto diz isso. Não é à toa que também nós estamos nos tornando a maior nação evangélica do mundo. E também não é à toa que o sincretismo afro-brasileiro, fundido ao cristianismo, tem adotado na Umbanda a palavra de Jesus. Tá? A espiritualidade, a partir de 2057, irá reinar no Brasil, pelas mãos da ciência. O Brasil, ele foi escolhido por Deus, tá? Isso no livro existem várias citações ali de Jesus, tá? Que Jesus, ele esteve aqui nessas terras, tá? Mandado por Deus, e ele fala algumas coisas nesse livro, tá? Bom, gente, use o bom senso, tá? Sabe, procure ter amor no coração e olhe o próximo, veja o próximo, sabe? Não entre em brigas por causa de candidato X, candidato Y, sabe? Não vale a pena, gente, não vale a pena, tá? E o que eu falei, baixa a nossa frequência e a gente acaba dando, abrindo brecha para espíritos de baixa luz virem sugar nossa energia, tá certo? Bom, eu espero que eu tenha sido clara. Esse aqui, eu vou ficando por aqui, tá? E até o próximo vídeo, gente. Deixa o seu like, se inscreva e ative as notificações, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau.